Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT da Rádio Brasil Atual. Vou organizar aqui tudo direitinho, porque o dia hoje não foi fácil. Um dos dias mais complicados dos últimos tempos na política nacional. De manhã, às 11 da manhã, o ex-ministro Sérgio Moro, então ministro Sérgio Moro, deu uma entrevista, olha, chamando o Bolsonaro, o Capitão Corona, de tudo que vocês possam imaginar. À tarde, agora há pouco, o Capitão Corona deu uma entrevista, uma coletiva, aliás, coletiva, parecia novela mexicana, ele cercado ali daqueles ministros, né, daqui do Sérgio Negão, de um dos filhos, todo mundo sem máscara, só o Guedes sem sapato, só de meia e de máscara. Uma aglomeração que não é possível, o ministro da Saúde compactuando com isso. Respondeu às acusações feitas de manhã pelo Sérgio Moro. A gente vai tentar destrinchar esse abacaxi aqui, porque tem muita coisa para ser falada, mas vamos por partes, como diria o esquartejador. Primeiro, o Sérgio Moro não sai dessa de bonzinho. Ele sabia muito bem quem era o Capitão Corona. Sabia muito bem onde estava se metendo. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: se o Capitão Corona não tivesse demitido o diretor-geral da Polícia Federal, ele continuaria aceitando tudo isso que ele acusou? Interferências, o jeito de trabalhar do Capitão Corona. É impressionante. Então eu vou destrinchar aqui falando o seguinte. O Moro agora, aliás, entra na fila de milhões de desempregados do país, né? Mas com certeza vai arranjar logo uma boquinha, porque tem vários governadores chamando ele para trabalhar ao lado dele, não é? Talvez já comece até a flertar com uma candidatura nas próximas eleições para presidente, não é? Muito bem. Isso foi o assunto, evidentemente, mais comentado nas redes sociais. Teve panelaço na hora que o Capitão Corona falou às 5 da tarde. Vai haver panelaço à noite. Eu bati minha panela aqui, ó, às 5 horas, quando o Capitão Corona falou. Mas tem uma nota aqui, antes de falar do que o Moro disse, acusações que o Moro fez, e das respostas mentirosas, porque foram desmentidas depois, dadas pelo Capitão Corona, tem uma nota muito importante, uma notícia que saiu agora, logo depois da entrevista, da coletiva do Capitão Corona. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que abra um inquérito, tá? Abertura de um inquérito, para investigar as acusações que o Moro fez às 11 da manhã contra o presidente Jair Bolsonaro. Diz o Aras, Procurador-Geral da República, aspas, a dimensão dos episódios narrados revela a declaração de ministros de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa. Olha, vamos começar vamos pela ordem, falar do Bolsonaro, depois a gente desce para o Moro. O Bolsonaro foi agora. O pessoal até brinca de que acha que aquele discurso do Bolsonaro, que ele fez primeiro de improviso, depois ele leu, mas leu o que ele tinha dito de improviso. Parecia um santo homem. Parecia um santo homem. A gente ficou sabendo que a piscina olímpica do Palácio agora não tem aquecimento. Ficamos sabendo que ele mudou o cardápio do Palácio.
ficamos sabendo que o filho dele, o 04, é um grande pegador. Segundo ele, pegou todas as moças do condomínio onde ele morava, antes de se transferir para Brasília. Impressionante. Mas ao lado do vice Mourão, do Paulo Guedes, dos outros ministros, ele primeiro fez... Olha, o pessoal até brinca de que quem escreveu esse discurso foi o Marcelo Adnet, que parecia uma brincadeira, parecia uma ironia. E ele falava sério, com um olhar assim meio estranho, sabe? E, aliás, que painel de gente estranha que estava ali. No início aparecia o ministro da Saúde, que é da família Adams. Aí alguém deve ter notado, está pegando mal ele ali atrás, hein? Então abriram para ficar mais distante o capitão Corona e aparecer todos os ministros enfileirados, apenas um, o Paulo Guedes, de máscara. Muito bem. Ele acusou o Moro de traição. Então aquele sujeito impecável, impoluto, sensacional, maravilhoso, que era um dos esteios do governo dele, é agora um sujeito abominado pelo capitão Corona e seu pessoal, aquele pessoal que estava com ele ali. Traidor, só faltou chamar de comunista. Ele disse, tem uma acusação dele, que aí o Moro respondeu, depois eu vou ler o Twitter do Moro, ele diz o seguinte, que o Moro teria proposto trocar o diretor-geral da Polícia Federal, em troca ele queria a vaga no Supremo, a tão sonhada vaga dele no Supremo Tribunal Federal em novembro. Ele reclamou da falta de interesse do Moro em investigar a famosa facada lá de Juiz de Fora e falou também, tentou comparar o caso dele com o caso da Marielle. Ele dava mais atenção ao caso da Marielle que ao meu caso, de quem deu a facada. Primeiro que ele não deu atenção nenhuma ao caso da Marielle, né? Já são 700 e tantos dias e nada, né? A gente não sabe até agora quem mandou matar a Marielle. E quem deu a facada do capitão Corona está preso, é um sujeito meio perturbado. Ele disse que nunca blindou, nunca pediu para ser blindado, que nunca interferiu nada, é um santo homem, não, quase um santo, quase um santo. Ele disse que a polícia, falou muito da Polícia Federal, que a Polícia Federal é um esteio, tem grandes nomes, sei lá o quê, e que é incumbência, direito do presidente instituir ou nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Ele até abriu mão disso, concordou com o nome do Valeixo que o Moro indicou. E disse assim, todo o pessoal de Curitiba veio para cá. Será que na Polícia Federal não tem gente competente em outros lugares, em outros estados? Ou seja, primeiro ele fez um rodeio que ninguém entendeu nada, falou de Inmetro, falou de tacógrafo, falou da piscina olímpica, falou do filho 04, sabe? Foi um negócio absurdo a fala dele. E aproveitava para descascar em cima do Moro. Até então, um grande homem, um homem impoluto e tal. O Moro de manhã, primeiro, fez elogios a si próprio. Parecia que ele estava melhorando a biografia dele no LinkedIn, né? Que eu fiz, aconteci, papapá, fiz e não deixei de fazer. Mentira, mentira. E depois, na segunda parte, vamos dizer assim, da fala dele, partiu para o ataque contra o capitão Corona. Ele disse que a gota d'água foi o pedido de substituição do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, que era alguém da estreita confiança dele. Ele não concordou, ele falou, se ele sair, eu saio. Não posso concordar. Ele disse que não assinou a carta de demissão, porque na assinatura que saiu no Diário Oficial tem a assinatura do capitão Corona e tem a assinatura do então ministro Sérgio Moro. Ele falou que não assinou. E ele exaltou, uma coisa muito interessante isso, pelo menos teve um momento de dignidade, exaltou o comportamento dos governos do PT. Falou que no governo do Lula e da Dilma não houve nenhuma interferência lá na Polícia Federal. Puderam trabalhar à vontade, sem nenhuma interferência presidencial. Ao contrário de agora, onde o Corona queria saber de tudo, mandar e desmandar, para acompanhar certamente, o desenrolar, né, das averiguações, apurações de envolvimento dos filhos em muitas coisas que correm por aí. O Flávio Dino, que é jurista, colocou no Twitter uma coisa que é perfeita. O Flávio Dino é impecável. Ele disse o seguinte, ele citou o artigo 85 da Constituição Federal e a lei número
1079/50. Para o Flávio Dino, do ponto de vista jurídico, o depoimento de Moro constitui prova de crimes de responsabilidade. Provas de crime de responsabilidade. Contra a probidade na administração, contra o livre exercício dos poderes e contra os direitos individuais. Esse é o Twitter do Flávio Dino, governador do Maranhão. O nosso querido companheiro Juca Kfouri, que tem um programa aqui às quintas-feiras, o Entrevistas, colocou no blog dele também, acompanhou de uma forma interessante esse imbróglio entre o Capitão Corona e o até então queridinho Sérgio Moro. Ele disse o seguinte: segundo o Juca, o Sérgio Moro ouviu do presidente, do Capitão Corona, o desejo de obter informações, não é? Segundo o Juca, é um desejo evidentemente antirrepublicano. O Moro ouviu e fez o que deveria ter feito, ou seja, não fez. Ele ouviu e não fez o que deveria ter feito. Denunciado imediatamente a quem de direito tamanho abuso. Ele ouviu e se calou, né? Preferiu negociar a sua permanência como ministro. Talvez sonhando com aquela sonhada vaga, aquele desejo daquela sonhada vaga lá em novembro no Supremo. Conclui o Juca Kfouri. O Flávio Dino é uma coisa, o Juca já é outra. Agora é para cima do Moro. Fosse o Brasil um país sério, o processo de impeachment começaria imediatamente. E o Moro viraria réu por prevaricação. Tá certo, torcida brasileira? Mas vamos lá, tem mais gente falando, muita gente se posicionando, é o assunto. A família da Marielle, a filha da Marielle falou assim: lave a boca antes de falar da minha mãe. Porque ele citou a Marielle várias vezes. Tá. Quanto tempo nós temos de programa agora? Hein, Isaac? Tá. Tá. Faltam 14 minutos. Eu tenho que estar me informando aqui. O Bolsonaro pode ter cometido crime comum ao tentar acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal. Quem afirma isso não sou eu não, é o Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal. O procurador-geral entrou logo com esse pedido, né, o Augusto Aras, e vamos ver se o Supremo leva adiante, se abre esse inquérito contra o Capitão Corona. Você sabe que diante está falando aqui no meu ouvido, fica difícil. Deixa eu só tentar dar os números da pandemia, porque diante de tanto bololô, quiprocó, quizumba, que houve durante o dia, essa coisa, esse embate entre o Capitão Corona e o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, vamos aos números da pandemia que só crescem, né? Vamos lá. Subiu para 3.670 o número de mortes pela Covid-19. 3.670 é o número de mortes. De ontem para hoje foram 357 vítimas fatais. 357 vítimas fatais. O total de casos, olha só o total de casos confirmados, 52 mil, se todo o país, 995. A gente sabe que o número de casos é muito maior do que esse. Porque tem muitos testes que foram realizados e os resultados não chegaram ainda. E tem muita gente que não foi submetida ainda a testes. Vamos agora falar em São Paulo. Os casos, o número de mortes em São Paulo chega a 1.512. 1.512. E 17.826 casos em 286 municípios do estado aqui de São Paulo. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Tá, agora eu vou aqui falar de um sujeito que também é um ser abjeto, igual esse presidente que nós temos aqui, esse Capitão Corona. E que, aliás, o Capitão Corona segue os passos, é o ídolo dele, né? São assim, né? Apesar que de vez em quando o Trump dá uma banana para ele e ele fica rindo e tal. O presidente Trump voltou a desafiar a ciência do mesmo jeito que o Capitão Corona tem feito.
E desta vez virou piada, porque tinha que virar piada mesmo. O pessoal até brinca que o pinho-sol vai aumentar agora de preço, diante dessa afirmação do presidente Trump. Durante uma coletiva de imprensa, o presidente Trump, na Casa Branca, sugeriu que seja injetado desinfetante no corpo dos pacientes de Covid-19. Ele insinuou que a cura da doença, vejam vocês, que já matou mais de 50 mil norte-americanos, pode ser resolvida desse jeito. São acusações sem nenhum teor científico, sem nenhum, nada. Eles falam coisas absurdas. Curiosamente, ficou uma moça, uma senhora que estava do lado dele, a cara dela perplexa, né? Dele falando de uma besteira desse tamanho, um absurdo desse. Injetar, veja você, desinfetante nas pessoas que estão infectadas pelo vírus. É outro translocado também. A Organização Mundial da Saúde, que é tão criticada pelo Trump e pelo Capitão Corona, especialistas de lá, da OMS, já admitem a hipótese que o mundo terá que aprender a conviver com o vírus pelo menos até meados do ano que vem. A matéria do Jamil Chad, que acompanha de perto lá na Suíça, onde mora. Segundo ele, a OMS estima o prazo mínimo de 1 ano para a chegada ao mercado de uma vacina contra o vírus da Covid-19. O Jamil Chad chama atenção para os recados discretos que a organização tem mandado. O próprio diretor-geral alertou que o vírus vai estar conosco durante longo tempo. Olha, sem brincadeira, vendo aquela coletiva ali do Capitão Corona, me deu uma tristeza imensa. Que gente medíocre, que gente da pior espécie, sabe? Dando esses números aqui, falando de uma pandemia, falando de número de mortes, de pessoas infectadas, a procura da vacina, e o cara fica de picuinha, fica demitindo gente, fica falando asneiras, sabe? Cercado de gente, se vangloria do ministério. Ele se vangloria desse ministério de 5ª categoria. Eu nunca vi um ministério tão ridículo, sabe, como esse. Talvez seja o pior ministério da história da República. E ele se vangloriando. Que eu sou o máximo, meus ministros são sensacionais. São sensacionais. Maravilhosos. Vamos falar aqui das fake news, da CPI das fake news. A CPI decidiu convocar o Sérgio Moro, veja você, para falar sobre as denúncias contra o Capitão Corona. O presidente da CPI, o senador Ângelo Coronel, escreveu no Twitter que Moro fez praticamente uma delação premiada, tá? O Moro poderia ter agido lá atrás e denunciado o presidente por querer dominar a Polícia Federal para controlar algumas investigações. Eu também acho isso. Sabe o que me faz lembrar? Vocês lembram como a Nicéia, mulher do ex-prefeito Pita, viveu com ele anos e anos de glória, Fausto, não sei o quê, sensacional, riqueza, se hospedava Copacabana Palace, grandes festas, sei lá o quê. Quando brigaram, quando se separaram, ela saiu por aí desancando o Pita, dizendo que o Pita era um grande safado. É mais ou menos, isso já houve casos parecidos, mais ou menos como está aqui a situação do Sérgio Moro. Não sabia de quem se tratava? Achava que o Capitão Corona, que é um sujeito, que é um fascista, sabe, ia fazer um governo decente, um governo respeitando as regras, sendo um governo decididamente republicano. Ah, que isso. Ficou de olho, sim, naquela vaguinha dele lá no Supremo, não é? Agora faz cara de triste, não sei o que eu vou fazer, eu vou para casa descansar. Eu fico me lembrando daquela imagem da Conja, preparando o jantarzinho para ele, com aquele guardanapo todo colocadinho assim. Bom, vamos lá. A oposição quer a CPI, né, também, todo mundo quer ouvir agora o Sérgio Moro, que já retrucou essa afirmação no Twitter, que ele negociou a ida dele para o Supremo em troca, tentou barganhar a saída do braço direito dele para conseguir uma vaga em novembro. Ele colocou um Twitter agora dizendo que não é nada disso, ou seja, essa picuinha entre os dois vai continuar e no Congresso vamos ver se ele se abre, se ele conta mais coisas, que ele sabe muita coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos falar do momento cobrança, que é obrigatório aqui. Eu vou incluir mais uma coisa aqui no momento cobrança. Sabe qual é? O que Sérgio Moro sabe e que não disse ainda? O que Sérgio Moro sabe e não disse ainda? Vai contar lá no Congresso?
né? O momento cobrança é, sabe quantos dias tem do assassinato de Marielle e Anderson? Está aqui, ó. 772 dias. 772 dias do assassinato e execução de Marielle e Anderson. Quem mandou matar? Esse é o momento cobrança. E o Queiroz? Ninguém sabe, ninguém viu, mas foi citado pelo capitão Corona. Que disse, não foram 24 mil, não, foram 40 mil. Já fiz muito, dei muito dinheiro para ele. Ele me pagou com cheque, mas do cheque, aí ele não explicou direito, não descontou o cheque ele foi para Brasília, não sei o que e tal. Uma daquelas revelações, né, fantásticas. Então, eu não sei qual foi a revelação mais fantástica. Se é essa do Queiroz, do cheque, se é aquela da piscina que ele tirou o aquecedor, ou que o filho 04 é um príncipe encantado pegador, como ele falou, né? Que nem lembra da moça, da filha do sargento e tal. Se namorou, não sabe, não lembra. Mais cobranças. Os 13 celulares. Já que ele falou em celular do porteiro, que ele citou o porteiro, dizendo que o Sérgio Moro não apurou decentemente, a Polícia Federal, sobre o Sérgio Moro, aquele porteiro. Cadê o porteiro? Sumiu? Será que não foi pago por alguém para falar aquilo? E aí a gente faz o seguinte. Alô? Deixa eu ver aqui. O telefone toca aqui, que é uma grandeza. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ver aqui. Vamos continuar. Os 13 celulares do ex-capitão Adriano. Foi feita a perícia? Com quem que ele conversava? Por que ele tinha 13 celulares? Para falar com quem? Quem rasteava? Quem bancava? Vamos. Tá bom. E a outra cobrança é sobre o próprio capitão Corona. Aquele famoso exame de sangue que ele fez para saber se estava infectado ou não. Ele nega que estivesse infectado. Todo mundo que viajou com ele lá para Miami, para os Estados Unidos, praticamente 90% voltaram infectados. Do general Heleno ao ponto esquerda. Primeiro foi aquele ministro, foi o sujeito da SECOM, né? O Congresso deu um mês para ele se apresentar e mostrar esse exame. Vamos ver o que acontece. Falando em Congresso, estou lendo umas notas aqui, que é impressionante, a disfarçatez, a cara de pau, a maldade dessa gente, com quem o capitão agora está se aliando. Centrão. Diante de tanta pouca vergonha, tanta informação, de tanta coisa errada, o Centrão disse, não, estamos agora, porque vai ganhar cargos. Nós estamos com o presidente Bolsonaro, ele defende o Bolsonaro, diz que não há clima para impeachment, muito pelo contrário. Ele agora está de braço. Deixa eu ver aqui, eu vou ler para vocês, ó. Centrão assume defesa de Bolsonaro, diz que não havia clima para impeachment. Líderes, vários deles alvos de Lava Jato e tal, estão ao lado dele. Ao lado dele. Roberto Jefferson, aquele cara do PP, o outro cara do DEM, até o prefeitinho lá, o de Salvador, foi conversar com o capitão Corona. Ou seja, tá difícil a coisa, tá difícil. Então, resumindo o momento cobrança, quem mandou matar Marielle Anderson, os 13 celulares do ex-capitão Adriano, o exame de sangue do capitão Corona e onde anda o Queiroz. Citar. Aliás, muito tempo que ninguém falava do Queiroz, né? Foi o capitão Corona que ganhou, que puxou de novo o Queiroz para cima. Deixa eu ver mais aqui, momento cobrança. Vamos agora falar de algumas efemérides, só para dar um refresco, né, desse dia tão difícil, tão complicado, que vai entrar para a história, porque isso vai render muito, gente. Vai render muito. Porque ontem a gente já foi dormir com a expectativa que o Sérgio Moro fosse pedir demissão. Mas logo cedo apareceu no Diário Oficial a assinatura do Sérgio Moro junto com o capitão Corona, destituindo o diretor-geral. E o Sérgio Moro depois dizendo, não marcou uma coletiva, não tem nada com isso. É bom frisar, torcida brasileira, que o Sérgio Moro não sai como um coitadinho e herói dessa história. Vou repetir mais uma vez. Ele sabia muito bem onde estava se metendo. Num governo fascista, ao lado de um sujeito que não tinha a menor condição de dirigir o país. Mas vaidoso, querendo uma vaga no Supremo Tribunal, sabe? Topou ser ministro da Justiça e foi um péssimo ministro da Justiça. Os dois se merecem, na verdade. Os dois se merecem, tá?
Deixa eu ver se eu tenho mais coisa. Vou falar do Canhoto da Paraíba. O Canhoto da Paraíba, há 12 anos, 24 de abril de 2008, mestre do violão. Ele canhoto porque ele tocava do lado ao contrário das pessoas, né? As pessoas tocam assim, ele tocava assim. E o nome dele é Francisco Soares de Araújo. Ele compunha muitos choros e tal, fez muito sucesso, fez vários shows com o Paulinho da Viola. Falando em choro, ontem foi o Dia do Choro, né? Dia do Choro que a gente homenageou o Pixinguinha, porque é Dia do Choro por causa do Pixinguinha, né? E também homenageei, falei também do grande Jacó do Bandolim, também com um grande intérprete de choro, né? Estou ouvindo da janela agora, fora Bolsonaro, fora fascista. Isso vai ser a noite toda. Já teve às 5 da tarde e certamente lá pelas 8h30 vai ter outro panelaço, que é o horário normal de panelaços. Ele morreu aos 82 anos, em 1988. Quero falar também de... Hoje eu estou falando de músicos que vocês talvez não conheçam, mas é bom a gente sempre lembrar para que vocês... Vamos atrás dessa gente. Tente procurar uma música deles. Procura, sabe, porque merece. São grandes mestres da música brasileira que não tocam no rádio, que não aparecem em programa do Faustão, né, desses programas de televisão que são sempre os mesmos, né? Estou falando do Patápio Silva, grande flautista, que morreu há 113 anos, grande compositor também de choro e música erudita. Há 107 anos nascia Carlos Galhardo na cidade de Buenos Aires. Depois ele veio para o Brasil, fez muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, e teve uma grande virtude na vida. Torcia pelo meu América, assim como grandes cantores da época. Carlos Galhardo, Francisco Alves, Silvio Caldas, Mário Reis. Todos eles eram torcedores do América. Naquela época o América era grande. Hoje em dia é pequenininho, talvez com essa coisa toda, com essa loucura toda que está acontecendo, talvez até deixe de existir, que vai ser muito difícil a sobrevivência de clubes que não têm grana, pouca torcida, etc, etc. Só para dar uma efeméride internacional, a grande cantora e atriz Barbra Streisand faz 78 anos, nasceu em Nova York, fez grandes filmes, canta muito bem Barbra Streisand, também fora do mercado nos últimos tempos. Gente, não saiam de casa, não se deixem emprenhar pelos ouvidos essas falas de alguns governadores que estão puxando o saco do Capitão Corona, principalmente pela fala do Capitão Corona. O negócio é ficar em casa, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, de grandes cientistas, médicos, é a maneira da gente achatar e a gente não espalhar, não pegar o vírus e espalhar para outras pessoas. E aqui em São Paulo, a quantidade de gente que está nas ruas é terrível. Eu estou chocado com os relatos que eu recebo de gente que tem que ir à farmácia ou que tem que ir ao supermercado e tromba com milhares e milhares de pessoas que estão se lixando para o vírus achando que nada vai acontecer com eles. Pode acontecer sim. Tenham medo, porque se você não ficar em casa, isso não vai acabar nunca. Teremos muito tempo ainda lidar com essa pandemia. Portanto, eu fico por aqui. Hoje foi ao vivo, o Papo com Zé. Você vai ficar agora com o seu jornal, que vai destrinchar toda essa quizumba que aconteceu hoje entre o Capitão Corona e o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E vai render muito ainda. Eu volto na segunda-feira, tá? Um bom fim de semana para todo mundo e não saia de casa.